Temos a alegria de ter connosco o professor Luís Vedovato, da Universidade de Campinas, que está fazendo um périplo pela Europa, apresentando um dos seus mais recentes projetos de investigação, que tem que ver com a pobreza multidimensional. Passando por Portugal e vindo à Universidade Aberta, vem explorar possibilidades de cooperação entre as instituições, dando a conhecer as suas ideias sobre este domínio extraordinário que é o domínio da interseção dos direitos fundamentais com a realidade de vida das pessoas, nomeadamente nas questões energéticas e da sustentabilidade. Professor Luís Vedovato, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar hoje aqui. É um prazer tê-lo connosco. E é jurista, é professor da Universidade de Campinas, um homem do direito, mas que se interessa pelas questões sociais. O que é que o trouxe agora à Europa e agora também a Portugal e a Lisboa? O seu projeto trata de quê? Eu sei que é um projeto muito inovador, é um projeto financiado pela FAPESP, mas se nos puder dizer um pouco desse projeto, fico-lhe muito grato. Professor João, muito obrigado pela oportunidade. É uma imensa honra para a gente, uma imensa honra para mim estar aqui na Universidade Aberta, a conversar com um professor que é uma referência para a gente no Brasil, especialmente na área do direito. Então, fico muito contente e muito satisfeito de poder dialogar com o professor e especialmente aprender com o professor sobre os vários temas do direito. A nossa pesquisa, ela envolve a medição da pobreza multidimensional e nós temos uma preocupação bastante grande com relação à pobreza energética. Então, estamos alocados na Unicamp num centro de pesquisa que é financiado pela FAPESP, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo. Esse centro se chama Centro Paulista de Estudos sobre Transição Energética. E dentro desse centro nós temos 8 eixos. Um dos eixos é o eixo do direito, do qual eu faço parte, eu acabo sendo o pesquisador que organiza esse centro. Estou lá em conjunto com a professora Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis. Ela coordena o eixo de educação. O centro ele é coordenado, no geral, por um professor titular da Engenharia Elétrica, que é o professor Luiz Carlos Pereira da Silva, e nós temos uma pesquisa em conjunto com a Universidade de Cardiff, no País de Gales, por isso que a gente veio para cá, então a gente veio fazer uma continuidade da pesquisa na Universidade de Cardiff e aproveitou a imensa oportunidade de poder estar aqui com o professor em Lisboa. Nessa pesquisa de Cardiff, a gente busca fazer a medição da pobreza multidimensional com 2 etapas de análise, né? Sempre pesquisa empírica. Primeiro fazemos grupos focais, fizemos grupos focais em Campinas, em São Paulo, no interior da Bahia, que é um outro estado lá do Brasil. E uma segunda etapa de pesquisa, que é a pesquisa de perguntas domiciliares, que é o que a gente chama de survey, né? Você vai lá para perguntar para as pessoas e a gente fez essa pesquisa em Campinas, São Paulo e no interior da Bahia. E estamos realizando agora na região metropolitana de Campinas, pesquisa comandada pela professora Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, em 2 cidades lá da região metropolitana. A ideia é identificar as privações das pessoas. Porque na primeira etapa a gente vai identificar as necessidades socialmente percebidas e depois a gente pode ir em mais detalhes nisso. E a segunda etapa é identificar quais são as privações. Então a gente faz essas 2 etapas para tentar relacionar a pesquisa com a dignidade humana, com os direitos humanos e especialmente com a sustentabilidade para enfrentar a questão da pobreza energética. Muito obrigado e realmente está no sítio certo, numa universidade que tem, entre outros, 2 programas de doutoramento, um em sustentabilidade e outro em direitos globais, onde se dá uma particular ênfase à questão dos direitos humanos. Este realmente é um bom espaço para diálogo e para aprendermos com o trabalho que eu sei que é muito inovador, porque eu conheço o projeto, teve a amabilidade de partilhá-lo comigo.
E a questão que eu também lhe faço é a seguinte. Eu não tenho dúvidas de que é um projeto inovador e é inovador desde logo no plano metodológico, porque os juristas, e sabemos do que falamos, somos muitas vezes pouco abertos à inovação, nomeadamente à cooperação com profissionais de outras áreas ou à mudança, à alteração das metodologias de estudo. A pergunta que eu lhe faço é qual o sentido e alcance do projeto e não apenas deste projeto, também da sua pesquisa individual na promoção dos direitos humanos, com base no conhecimento empírico, mas tendo como objetivos, entre outros, este de densificar, de concretizar este princípio que é o da dignidade humana. Que avanços é que espera poder alcançar com o financiamento público que tem também da FAPESP no Brasil e no mundo, porque este é um projeto que está no mundo, não é? Professor, a nossa busca pela Universidade Aberta aqui em Lisboa foi exatamente porque a universidade é uma referência para a gente e certamente a gente tem muito que aprender com a Universidade Aberta e com os contatos, especialmente com o professor. A nossa ideia é trabalhar com dados concretos, com uma pesquisa empírica para o direito. E, para isso, a gente faz a relação com as outras áreas. Então, nesses 8 eixos do Centro Paulista de Estudos de Transição Energética, nós temos o pessoal da tecnologia da informação, com inteligência artificial e utilização de dados. Nós temos o pessoal dos combustíveis renováveis, né? Nós temos o campo, especialmente aqui nos combustíveis renováveis, a questão da cana-de-açúcar. A gente tem a discussão da educação, a gente tem a discussão da economia, das políticas públicas, do direito e especificamente da engenharia elétrica. Para isso, a gente precisa trazer esses dados e dar concretude no direito. A metodologia que a gente usa, que é a metodologia da medição da pobreza multidimensional, a gente faz, como disse, em 2 etapas. Nessa primeira etapa, nos grupos focais, a gente vai tentar identificar quais são as necessidades socialmente percebidas. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente pega os direitos que estão na Constituição e pergunta para essas pessoas se esses direitos são necessários, desejáveis ou um luxo. Se elas disserem que é um luxo, e no grupo focal isso tem que ser pela abordagem consensual, eles têm que discutir e chegar a um consenso sobre esse tema, se elas disserem que é um luxo, tá ok. Mas se elas disserem que é necessário ou desejável, a gente vai separar aquele item. Se 50% dos grupos focais, e normalmente a gente faz 12, se mais de 50%, perdão, mais de 50% dos grupos focais entenderem que um item é necessário ou desejável, a gente está diante de uma necessidade socialmente percebida. E esse campo das necessidades socialmente percebidas é um campo bastante relevante para a gente entender o conteúdo do conceito de dignidade humana. Claro. Porque, por exemplo, um dos temas que saíram dessa discussão foi que as famílias querem ter mais tempo para ficar com os seus filhos e filhas. E a gente foi ao judiciário no Brasil e viu que há muitas ações coletivas do Ministério Público pedindo vaga em creche para as crianças ficarem nas creches, né? Naqueles locais em que crianças pequenas ficam, né? Creches aqui. Mas nenhuma discussão sobre o tempo gasto no transporte público. É lógico, as crianças vão precisar de vaga em creche, mas talvez não precisem pelo tempo todo, se os pais chegarem mais cedo em casa. Certo. Então, esse tipo de informação que a gente quer levar, o que faz parte do conteúdo da dignidade da pessoa humana. Na segunda etapa, a gente testa esse resultado das necessidades socialmente percebidas junto à população. Então, a gente vai fazer 3 perguntas para cada pessoa que a gente encontra. Lógico, vai ter uma amostrista para representar a população, né? Então a gente vai perguntar o seguinte: esse item, ter um ponto de ônibus ou ter transporte público perto da sua casa, é necessário, desejável ou um luxo? Se a pessoa disser que é um luxo, a gente vai para o próximo item, porque isso não é uma privação para ela. Se ela disser que é necessário, a gente faz uma segunda, necessário ou desejável, a gente faz uma segunda pergunta. Você tem
perto da sua casa? Se ela disser que tem, não é uma privação. Então a gente vai para um próximo item. Por exemplo, escola pública perto de casa. Se ela disser que é desejável ou necessário, que não tem perto da casa dela, a gente faz uma terceira pergunta. Por quê? Ah, porque eu não quero matricular minha filha ou meu filho na escola pública. Não é uma privação. Mas se ela disser não tenho, porque a prefeitura não disponibilizou, não tem vaga, aí eu identifico uma privação e eu consigo medir a pobreza multidimensional. Porque às vezes a pessoa ganha mais do que os $2 por dia, como identificado pela OCDE, mas não consegue suprir as suas necessidades. Então ela tem privações. Até nenhuma privação ele está fora da linha da pobreza. De 1 a 4 privações... Mas aí a pobreza ela é medida apenas pelas percepções das populações, das pessoas? Ou há critérios, porque pode haver critérios monetários, quem não ganhar mais ou ganhar menos do que X está na linha da pobreza, o que é utilizado, por exemplo, em Portugal. Mas aí atende-se especificamente às percepções individuais, não é? Isso. Não é só o quanto a pessoa ganha, mas o quanto a pessoa ganha também faz parte da discussão. Okay. E o que a gente percebe é que o quanto a pessoa ganha pode impactar no número de privações. A gente percebeu também que núcleos familiares com crianças enfrentam mais privações do que aqueles núcleos familiares sem crianças, o que vai exigir uma preocupação maior com políticas públicas nessa área. Mas o professor ressalta muito bem, porque o quanto a pessoa ganha acaba sim impactando. A ideia é não ficar só no quanto a pessoa ganha. Certo. Porque se eu medir só pelo quanto ela ganha, eu posso perder os direitos sociais. Claro. Porque a pessoa vai ganhar X mil reais, no caso do Brasil, por mês, mas não vai ter educação, não vai ter saúde, e vai ter que gastar esse dinheiro com educação e saúde, e pode ser que as privações sejam maiores. O que eu verifico é que aqui realmente estão em jogo vários direitos fundamentais de diferente natureza, aliás, alguns direitos, liberdades e garantias, outros direitos económicos, sociais e culturais, ou seja, a análise também e o estudo haverá de ser multidimensional também por aí, porque a pobreza realmente está ligada à privação de potencial de bens diversos, que têm que ver também com direitos diversos. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer tem que ver... o objetivo é informar os poderes públicos sobre os resultados do projeto, não é verdade? Porque, no fundo, estão a identificar necessidades percepcionadas pela população e que serão variáveis também em função de quem responde ao inquérito. É esse o objetivo, informar os poderes públicos. Exatamente esse é o objetivo. E no Brasil, em particular, professor, nós temos uma questão envolvendo a judicialização de políticas públicas. Exatamente, sim. E isso... Não, que é um caso, aliás, diferente do português, porque no caso brasileiro, especificamente, muita gente vai a tribunal para exigir a aplicação, o cumprimento de direitos económicos, sociais e culturais, que, no caso português, não se passa. Mas deixe-me dizer-lhe, vou fazer-lhe uma pergunta sobre uma matéria que me interessa. Realmente, este projeto é um projeto que o Brasil, já por si, é um país enorme. Mais, em termos de área, mais do dobro da área da União Europeia, quase o triplo, não é? Em área, não em população. Mas é um país enorme. Mas este é um projeto que se estende a outros países. Há estas ligações à Europa. Falou que já estão recolhidos muitos dados. São dados já num período longo, segundo creio, e de várias proveniências, não é? Exato. No Instituto de Pobreza da Universidade de Bristol, que tem ligação com a Universidade de Cardiff, que é a nossa parceira nessa pesquisa, existem dados sobre mais de 80 países. E esses dados estão sendo coletados desde a década de 80. Então, aqui a gente pode ter um campo bem interessante, que aí faz parte da minha pesquisa individual na FAPESP, que envolve dois elementos, né? Não só o conteúdo do princípio da dignidade humana, que a gente identificaria pelas necessidades socialmente percebidas, mas a comparação no tempo e no espaço sobre os consensos. Porque se uma população entende que
ter acesso à saúde pública é uma necessidade socialmente percebida, ter liberdade religiosa é uma necessidade socialmente percebida, eu posso ter a comparação no tempo e dizer que existe uma universalidade de direitos humanos no tempo, e se os consensos acontecerem em vários países, e nesses 80 países a gente tem algumas indicações de que esses consensos existem, eu poderia pensar numa universalidade entre esses países. Lógico, ainda não são todos os países, então é meio afoita a afirmação de que existiria a universalidade. Mas a gente teria um caminho para a comprovação da universalidade de direitos humanos. Isso que diz é muito interessante, porque eu fiz recentemente um estudo sobre uma área na qual é especialista sobre o direito à alimentação e a grande questão que se coloca para mim é em que medida é que o direito à alimentação, que está consagrado em textos internacionais como um direito humano, em que medida é que nós podemos dizer e garantir que ele é efetivamente universal, atendendo, por um lado, às necessidades que são muito variadas em todo o mundo e, por outro lado, há a possibilidade de efetivação, quaisquer que sejam os meios de efetivação desses direitos. Eu acho que esse é um grande desafio a concretizar, porque, por exemplo, no Centro de Estudos Globais, uma das linhas que nós exploramos na área dos direitos humanos a interseção com outros, com a sustentabilidade, por exemplo, é perceber em que medida é que há condições e que condições são essas para que os direitos possam, eles que são afirmados como direitos universais, serem efetivamente não só percepcionados pelas pessoas, mas consensualizados entre os Estados e serem efetivamente direitos das pessoas, sem margem para dúvidas. E, por exemplo, no caso do próprio direito à alimentação, sabendo que é algo absolutamente fundamental para qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, isso não é assim muito evidente. E, portanto, há aqui também um serviço à comunidade que fazemos. Professor Luís Vedovato, eu quero lhe agradecer muitíssimo a sua presença e, enfim, isto é apenas um passo mais naquilo que é a sua jornada aqui em Portugal e na Universidade Aberta, mas eu gostaria que nos deixasse com uma mensagem final do seu projeto de vida e, simultaneamente, de vida e profissional no campo do direito e aberto a outras áreas. Qual é que é o grande desafio que tem hoje pela frente em termos profissionais como professor de Direito? Professor, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a oportunidade. O professor é referência, a Universidade Aberta é referência para a gente. E o nosso desafio maior é construir diálogos com as outras áreas que, por muitas vezes, tem uma certa preocupação com o direito, né? Então, quando a gente vai conversar com o pessoal da saúde, com o pessoal das exatas, com outras áreas das humanas ou das ciências sociais aplicadas, eles entendem o direito como algo um pouco distante. E o nosso objetivo, o objetivo da nossa equipe, da professora Ana Elisa, do professor Guilherme, que estariam aqui se as coisas tivessem corrido como previsto, é abrir esse campo de diálogo para que a gente possa contribuir com o direito nas áreas respectivas e também, especialmente, aprender com essas áreas para como nós podemos aplicar o direito da melhor forma possível. Acho que esse seria o nosso horizonte e tenho certeza que a aproximação com a Universidade Aberta vai nos fazer aprender muito mais. Muito obrigado, professor Luís Vedovato. Já agora, só dizer ao nosso público, realmente estávamos à espera de 2 outros professores, nomeadamente a professora Ana Elisa, minha querida amiga, com quem tenho também trabalhado muito, e houve um problema no aeroporto porque as bagagens ficaram na Holanda, mas nem por isso deixou o professor Luís Vedovato de vir aqui para estar hoje connosco e realmente eu quero agradecer-lhe muito, não tenho dúvidas de que o futuro exige esta presença e esta cooperação e que ela vai ser muito efetiva. Portanto, os nossos diálogos vão efetivamente existir, realmente já existem, mas vão se consolidar. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado.